Olá, internautas, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro e hoje eu vou estar, derrubando um aspecto, uma suposta, como é que eu posso dizer, prova de que a Terra é plana, segundo os terraplanistas, são as rotas aéreas, que seriam umas coisas aparentemente muito doidas que a gente vê nos mapas, mas que segundo eles não batem com a realidade. Então hoje nós vamos conferir isso, né? Eu tava procurando algumas coisas e eu achei uns vídeos bem interessantes, né? Então nós vamos conferir um argumento aqui, né? Que se você não sabe como esse argumento é levado, eu vou dar um resumão aqui pra você. Nós vemos as rotas aéreas curvas no mapa, fazem curvas extravagantes no mapa e quando você coloca e que aparentemente não faz sentido, tipo assim, por que não seguir em linha reta? E supostamente quando você coloca no mapa da Terra plana, ela sai em linha reta, né? O que seria supostamente uma prova disso. Mas então vamos lá, né? Nós temos aqui um cara que é um vídeo antigo que eu já queria refutar já. Então só hoje eu consegui tempo. Então vamos lá. Vamos dar uma, aqui mesmo, uma olhada aqui. Deveria recorrer a uma aterrissagem de emergência no Alasca. Mas em qual modelo seria considerada de emergência essa trajetória a respeito àquela? No modelo esférico, Preste as bem duas atenção no rotas mapa. parecem muito similares. No modelo da Terra Será mesmo? plana, tudo parece mais coerente. É nesta superfície que voam os aviões. Somente assim podemos entender o porquê dessa rota. Esta Vamos lá, pessoal. Primeira falha. Vamos lá. Primeira falha, na verdade, não. É meio que a única falha do vídeo, né? Porque se não fosse por isso, seria perfeita, né? Mas isso também significaria que a Terra não é plana, né? Então vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, ela fala que no modelo esférico as coisas parecem iguais, né? As rotas, duas rotas parecem iguais. Para começo de conversa, isso é um mapa. Um mapa não é um modelo esférico. Um mapa é uma planificação do modelo esférico. Então, tecnicamente, não é um modelo esférico. Ou seja, ele já não funcionaria aí. Você nunca veria a diferença, né? Então, vamos lá. Nós temos esse desvio aqui, né? Prestem bem atenção. Entre a linha branca, né, entre o desvio e a Rússia, o resto da Ásia, a China, aqui o resto da Ásia, a gente tem esse tantão, né, de água aqui, tem essa área gigante aqui de água, né? E quando ela vai mostrar aqui no mapa plano, cadê o resto de água que deveria ter entre a linha branca e, né, entre a linha branca e o desvio e o resto do continente, né? Então vamos lá. O que que eu fiz? Eu peguei, né, o mapa aqui que ela dá, que ela nos dá de referência, não sei se esse exatamente é o mapa, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o mapa, eu peguei uma versão plana do mapa, deixa eu ver se é esse. Esse daqui. Então, quero que vocês prestem bem atenção numa coisa. Vamos lá, sai daqui, dessa ilhazinha da Indonésia, dessa comprida aqui. Então, bem aqui, né? Vocês podem ver, bem aqui. E ela passa pela cabeça dessa outra ilha aqui. Nesse caso é essa aqui que está dividida em duas, no topo da Austrália. E depois ela vem, supostamente deveria passar por cima do Havaí. Então eu vim aqui, o Havaí bem aqui, passou por cima do Havaí. E chegou nos Estados Unidos, né, no aeroporto de Los Angeles, eu acho, bem aqui. Chegou bem aqui nos Estados Unidos, certo? Ó, saiu da Indonésia aqui, passou por essa ilha aqui, passou por cima do Havaí, passou por cima do Havaí e depois chegou nos Estados Unidos. E essa deveria ser a rota original, essa parte aqui em vermelho. A linha branca, ela sai aqui, ó, no mapa aqui. Ela sai daqui da Indonésia, vem pro meio do oceano, terminando a Austrália aqui, né? Ou mais abaixo aqui dessa pontinha que a Rússia deixa, né? Dessa pontinha aqui, ó, bem alinhado, reto, e depois ela faz uma curva pro Alasca. Aqui ela sai, né, reto. Cadê? Deixa eu pegar aqui o pincel. Ela sai perpendicular, ela faz um desvio. De aqui.
Ó, ela faz um desvio perpendicular aqui a essa pontinha que a Rússia deixa, e aí sim começa a levantar, né, em direção ao Alasca, né? Então já começamos a notar aqui que de verdade mesmo, né, essa rota passada por modelo plano, ela fica com essa curva aqui, né? O que já é um bom argumento para derrubar, porque quando ela passa aqui por modelo plano, quando ela passa por modelo plano, ela simplesmente traça um risco. Ela traça um risco da Indonésia, né? Da Indonésia, passando aqui quase por cima do Polo Norte aqui. Deixa eu até tirar um print aqui. Cadê? Não tô achando, poxa. Mas vamos lá. Se fosse esse o caso do vídeo, né? A rota seria, olha só, eu vou colocar aqui para vocês compararem como a rota seria muito diferente aqui. Olha só. Ela coloca basicamente uma linha reta, ignorando todos os aspectos aqui que tem no mapa que ela forneceu segundos antes, né? Que passa aqui no meio do Pacífico, né? Deixa esse montão de oceano, e na hora que ela vai fazer aqui, ela traça um risco no retão, na ignorância aqui, né? Em vez de seguir os aspectos que nós vimos, né? Como passar por cima do Havaí. Ó, o Havaí ficou sozinho aqui, mano. O Havaí ficou a quilômetros de distância aqui, né? Nenhuma rota passando por cima dele, quando na verdade nós vemos que fica assim esse espaço, né? E isso derrubaria o vídeo em si. Eu poderia até perder meu tempo indo lá no vídeo dela falar essas coisas, mas eu não vou fazer isso, né? Na verdade eu vou sim, né? Vou fazer isso depois do vídeo. Então vamos lá, nós temos esse segundo vídeo que é basicamente a mesma coisa, né? O cara nos dá uma rota, mostra na nossa cara como é pra fazer, e depois fala uma merda totalmente diferente em cima, né? Então vamos lá. Ou seja, este aeroporto não é rota do avião seguindo de Taiwan para lá. Então, que lógica teria fazer isso? Sair do percurso de Los Angeles e subir lá para o outro lado para poder voltar, se seria até mais perto. Um voo de 15 horas e 45 minutos em relação a um voo de 11 horas. Então é óbvio que para Los Angeles, segundo o tempo de voo, chegaria mais rápido. Então tá aí a linha preta indicando que ele iria a Los Angeles. De repente ele assumiu um voo mais longo para fazer um pouso de emergência e depois voltar para Los Angeles. Isso não faz sentido algum dentro da mentirosa teoria da Terra redonda. Então, de Los Angeles, de Taiwan para Los Angeles, nós temos este percurso aqui, ó, até aqui. Então o avião provavelmente teria que seguir uma linha reta. Então no meio do caminho ele precisou fazer um pouso de emergência. Aonde? No Alasca. E onde fica o Alasca? Nesta parte aqui, olha. Novamente, né? Nós temos aquele engano que, meu Deus, cara. Vamos lá, abrir o mapinha, o nosso mapinha aqui, né? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui. Eu vou tirar um print desse daqui, dessa besteira aqui. Vamos lá. E vamos, né, pegar aqui o nosso percurso.
vamos fazer uma comparada, né? O voo de desvio, ele sai aqui de Taiwan, passa por cima do Japão, passa pelo sul desse rabicho que a Rússia deixa, passa ao norte desse rabicho que o Alasca deixa e, por último, né, pousa no aeroporto Ted Stevens, né? Então, como nós podemos ver aqui, o nosso desvio, né, sai de Taiwan aqui, passa por cima do Japão, passa por baixo dessa pontinha que a Rússia deixa, passa ao norte desse rabicho que o Alasca deixa e pousa no aeroporto Ted Stevens bem aqui, né, e continuaria seu voo normalmente até Los Angeles aqui na linha vermelha, né? Então nós podemos ver que já tem uma diferença enorme, porque o cara lá ele já foi traçando uma linha reta, uma ignorância reta aqui, né? Já foi lascando tudo, né? Porque ele acabou de mostrar um trajeto, o animal vai lá e faz outro na nossa frente, né? E ainda tem gente que engole, né? Tem gente que engole a conversa, que é inacreditável, cara. Olha só a diferença. O cara traçou uma linha reta na ignorância, né? Foi riscando, cadê a linha reta aqui? Foi riscando direto, né, por cima da China, por cima da Rússia, até chegar aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, olha a discrepância disso aqui, né? E sendo que no outro, como vocês podem ver aqui, na rota original, que era para ser de Los Angeles, olha só, passa pelo meio do Oceano Pacífico, basicamente os dois estão alinhados. Os dois estão alinhados aqui, né? Na altura do Japão é que faz a curvinha, né? E eu vim aqui, cadê? Ó, no mesmo meridiano, na altura do Japão, vem aqui, faz a curvinha e pousa, né? A rota laranja é o que deveria ser o original do avião, né? E teve que fazer um pouso de emergência e cortou aqui, ó, a rota quase pela metade, né? Basicamente fez só metade do voo. Deixa eu ver se eu consigo aqui reproduzir aqui a linha. Ó, fez basicamente metade do voo, né? Aí decidiu, né, cortar para pro Alasca, né? Então, nós já podemos ver que aqui é esse negócio de, cara, trajetória reta de avião numa terra plana não existe. Não existe, não importa o quanto que você tente enfiar na sua cabeça, não vai dar uma trajetória reta, supostamente voando reto sobre um plano, que seria suposto, como vocês costumam dizer, o mais econômico, porque realmente o mais econômico vai em linha reta. Mas existem alguns fatores, algumas leis físicas que impedem que esses voos em linha reta sobre um plano ou sobre uma bola aconteçam. E é isso que eu pretendo explicar hoje nesse vídeo aqui, né? Como vocês já puderam ver, eu detonei esses dois vídeos aqui, simplesmente mostrando que os mapas em linha reta estão completamente errados, porque os mapas dispostos, né, que eles mesmos disponibilizaram aqui, né, são mapas que apresentam curvas, né, como este mapa aqui de rotas aéreas. Uma coisa bem interessante aqui de notar é que todos os mapas de rotas aéreas que esses caras usam e tal, né, todos esses mapas de rotas aéreas, quando você pega eles e passa para um modelo plano, vou até expandir aqui, você pega esses mapas e passa para o modelo plano, eles ficam cheios dessas curvas. Todas as rotas aéreas, elas viram curvas. Então, como é que o cara vem me dizer, vem querer querer dizer pra você que as rotas aéreas são, na verdade, planas, são linhas retas sobre um plano? Me explica isso, porque não tem sentido. Não tem sentido isso. Ó, todas as linhas aéreas, quando você pega elas, elas ficam com essas curvinhas aqui, né? Olha essa outra aqui, ó, essa verde, né? E elas ficam curvas assim justamente por causa de um efeito chamado um pseudo-efeito, como a gente chama, né? Porque é um efeito que ele é causado por como é que eu posso dizer? É um efeito causado por uma força que nós conhecemos bem, né? Então, é o seguinte, olha só. O efeito Coriolis. O efeito Coriolis, o que ele quer dizer, né? Aqui tem um exemplo, né? Se você dispara para o norte, né, um projétil para o norte, ele deveria seguir em linha reta, mas como por causa do efeito Coriolis, ele não segue em linha reta, ele vai para a direita, ele pende para a direita conforme ele chega mais ao norte. Se você disparar um projétil ao sul, ele pende para a esquerda conforme você vai chegando mais ao sul, né? Na perspectiva do atirador, ele pende para a esquerda ao atirar para o sul e pende para a direita ao atirar para o norte,
né? Por que que isso acontece, né? Isso acontece até com os tornados, com os ventos que giram em direções opostas, né, em diferentes polos, né? E isso acontece justamente por causa do efeito Coriolis. O efeito Coriolis é o seguinte: quando você tem, né, um projétil, um movimento numa direção, ele tende a ir naquela direção. Só que se ele estava em repouso no centro do círculo, então a velocidade inicial dele vai ser a do centro do círculo. Entende? É o seguinte, eu vou fazer uma explicação melhor aqui, né? Aqui, ó, eu tenho um plano parado, né? E tenho esse voo, né? Que se chama esse voo vermelho. Cadê? O voo vermelho se chama B até o ponto A, BA. E o ponto verde se chama AB. É o ponto verde, né? Então, numa terra parada, plana, estacionária, né? Os dois aviões, eles simplesmente trocam de aeroporto, né? Em uma questão de algumas horas, em alguns segundos, né? Eles vão lá e trocam de aeroporto, simplesmente traçando uma linha reta. Certo? Então tá. Mas isso não justifica as curvas que nós vemos, né? Então vamos lá. Se a Terra gira, né? Se a Terra gira, né? Nesse caso os aeroportos também vão girar. Vamos lá. Isso está a 180 graus. Se os aviões tiverem uma velocidade, digamos assim, zero, né, independente, os dois vão errar os aeroportos porque, bem, os aeroportos estão se movendo independente deles, né? No final das contas, os dois vão errar os aeroportos. O A vai ficar muito, ó, como vocês podem ver. Olha só. O A, ele vai sair, vai ficar muito à direita do B, e o B vai ficar muito à esquerda do A. Como eu já disse antes, né? Mais para o norte vai para a direita, mais ao sul vai para a esquerda, né? Então, como vocês podem ver, eles trocaram de lado justamente por causa do efeito Coriolis. É essa ilusão que nós temos assim, que as coisas trocam de lugar, né? Conforme a gente vai para uma direção ou vai para outra. Isso acontece porque é o seguinte, olha só. O disco ele está girando numa velocidade constante. Então, se aqui no disco tu tem, sei lá, 1 metro por segundo e tem toda essa circunferência gigante, ele vai estar girando mais rápido. Se você tem uma circunferência menor aqui dentro, mas ainda assim gira no mesmo tempo da circunferência de fora, significa que ela é mais devagar em relação a que está lá fora. Entende? Então, se você sai do centro para o exterior, significa que você vai estar mais devagar. Então, você nunca vai alcançar o que está mais rápido do lado exterior. Se você fizer o contrário, você vai ficar muito mais rápido do que o que está no interior, ou seja, você vai errar o seu alvo. Entende? É isso que acontece aqui no efeito Coriolis, é basicamente isso. Então, para corrigir esse efeito Coriolis, né, que acontece? Para corrigir esse efeito Coriolis, os aviões, né, eles têm que fazer um pequeno desvio ou para a esquerda ou para a direita, né, para poder acertar os seus portos. Ou seja, o avião ele não sai direcionado na direção do porto, ele sai meio assim, por assim dizer, ele sai meio que direcionado na direção onde o porto vai estar daqui a um certo tempo. Então, se o voo dura 2 horas, ele não vai mirar, tecnicamente ele não vai mirar onde o porto está agora, ele vai mirar daqui onde o porto vai estar 2 horas. Então, o que nós temos? Nós temos essa curvinha, né? Acontece essa curva na trajetória dos dois voos e eles vão parar em seus respectivos portos, né? Eu vou repetir aqui a cena para vocês. Ó, em vez de voar diretamente pro sul, digamos assim, né? Em vez de voar diretamente pro sul, o voo vermelho ele voa para onde? Ele voa para a esquerda até alcançar o seu voo, né, o seu porto, né, o seu porto de destino, e vice-versa com o outro voo verde aqui, né? Ele vai fazer o seu desvio para alcançar o voo vermelho. E essas curvas é justamente o que a gente observa na planificação, o que a gente observa aqui na planificação das rotas aéreas, né? Os voos norte e sul, eles fazem esse desvio ou para a esquerda ou fazem esse desvio para a direita, para esse voo do norte para o sul, ele faz esse desvio para a esquerda, e do sul para o norte faz esse desvio para a direita, né? Como vocês podem acompanhar essas linhas. Então, o que vocês me dizem?
Você ainda acha que a Terra é plana, cara? Eu acho que não. As rotas aéreas dizem que não. Então, é isso aí, pessoal.